Tinha duas palavras que a mim me frustravam muito quando eu comecei a entender da cultura brasileira. Era infelizmente uma e o pois é a outra. Meu sentimento era que se você falava isso, te dava direito a não se responsabilizar por resolver o problema. Eu acho que para mim a reflexão não era tanto a quantas pessoas somos, sino ter um time que consiga pensar com um pé no processo de hoje e outro pé no processo de amanhã. O que eu quero dizer com isso? De conseguir que o time gere uma reflexão de, ok, hoje o processo é assim, mas se a gente crescer 10 vezes, como deveria ser esse processo para que seja realmente escalável? E algo que me ajudou muito para vencer um pouco essa trava foi quando eu pensava em mim, nessas dinâmicas, geralmente eu me travava mais, porque pensava, será que eu estou fazendo bem? Será que eu estou falhando da forma que eu tenho que falhar? E começava essa conversa interna e isso me tirava fluidez. E descobri que quando eu mudava a equação para focar genuinamente na escuta do outro e falar, abrir um espaço para perguntas em vez de chegar com um monólogo, então já começar a conectar com as inquietudes das pessoas e aí respondendo de forma genuína, isso ia me criando outra conexão. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de receber um líder que transformou sua introversão em superpoder. Ele é nascido em Montevidéu e criado no interior uruguaio até os 18 anos, filho de uma psicóloga e um técnico. Ele aprendeu desde cedo o poder de uma conversa e a importância de observar o que as pessoas não dizem. Ele começou trabalhando como empacotador aos 16 anos, passou pelo Citibank durante a crise argentina de 2001, acumulou experiências em empresas japonesas e francesas antes de aceitar o desafio que mudaria sua vida. Aos 28 anos, sem falar português fluente e sem experiência para o cargo, ele aceitou o desafio de liderar a operação brasileira da Darnell, uma pequena fábrica em Curitiba que ele transformou ao longo de 14 anos na líder de embalagens sustentáveis do país, crescendo 10 vezes, chegando a 500 funcionários. Agora, o que o seu currículo não conta é que ele é triatleta, já fez vários Ironmans, mesmo sendo asmático desde criança. Ele acorda religiosamente às 5 horas da manhã para treinar, é adepto do banho gelado, medita diariamente e no auge do sucesso corporativo, ele tomou a decisão corajosa de deixar tudo para se tornar o CEO da própria vida. Hoje vivendo um ano sabático, passando por Barcelona com a sua esposa e seus 3 filhos. Diretamente dos estúdios da Heineken Zero, Ernesto Maceiras, que honra ter você aqui no Lugar de Potência. Que honra, Baza. É um prazer. De verdade, sou fiel participante do podcast como ouvinte em meus treinos. Então, realmente é um prazeraço estar aqui com você. Muito bom. Faz tempo que a gente queria marcar essa conversa. Vamos lá, então. Começar pelo começo, como eu sempre gosto. E, Ernesto, aonde a cegonha te entregou? Você vem de uma família de executivos de multinacionais? Não, nada disso. Eu caí no meio no interior do Uruguai, é uma cidade chamada São Carlos, bem pequenininha, perto da famosa Punta del Este. E aí comecei. Mãe psicóloga, meu pai médico, trabalhando muito os dois, o tempo inteiro. E aí comecei tentando entender um pouquinho desse mundo e ver como ia andando esse caminho. Sinto que quando olho assim para trás, falo quanto que eu vivenciei, não? Quanta coisa boa, quanto aprendizado, quanto desenvolvimento e como a vida te coloca em situações complexas um pouco para saber como que você vai reagir e se você vai para o lado de se vitimizar ou vai para o lado de usar isso como combustível para ser protagonista da tua história, né? E nessa dinâmica, Ernesto, puxa, você sempre se descreveu como uma criança muito introvertida. Sim, que sentia frio na barriga para falar. Como que talvez essa introversão moldou a sua forma de observar o mundo? Eu sinto que acabei desenvolvendo talvez uma espécie de superpoder, entre aspas, ¿no? Vivencio tanto meu próprio submarino, de mergulho na minha conversa interna, fico comigo mesmo muito tempo,
que acabei desenvolvendo uma certa habilidade de poder ler esse submarino do outro, não? E entender, talvez com a linguagem corporal, com certas coisas que não estão tão visíveis, ser essa espécie de observador do invisível e ver. E isso me permitia conectar melhor com as pessoas, me permitia como ter mais autenticidade no relacionamento que eu ia criando, esses vínculos. Mas foi um processo. No começo, eu me penalizava muito e me dava muito chicote eu mesmo por ser assim. Falava, nossa, como essas pessoas na escola, os companheirinhos mais populares, mais desenvolvidos, ou na hora de falar na frente da aula, nas primeiras vezes que tinha que falar na frente, eu sofria muito e me congelava e tudo isso como que me frustrava muito, não? Mas aí tinha algo que me fazia não desistir e pensar, ok, eu sou assim, o que eu posso fazer para chegar àquela versão que eu quero ser? Mas nunca consigo perder essa introversão. Acho que isso vai ficar comigo sempre. E quando você fala desse submarino, o que é exatamente o submarino? E o submarino eu chamo esse mundo interno, onde são mais conversas com você mesmo que algo que você interage com o mundo externo, não? Então, por exemplo, estar aqui contigo e começar a pensar, bom, será que vou estar claro nas minhas respostas? Será como que o Basa, qual é a inquietude do Basa? Entender tua pergunta, mas entender qual é a inquietude que está por trás dessa pergunta, ou seja, tudo que está por trás da última camada que depois acaba saindo para a superfície. Isso seria um pouco como que eu defino esse submarino. E já que a gente falou dessa inquietude, no interior uruguaio você via os turistas em Punta del Este e percebia uma realidade muito diferente da sua. Total. O que essa diferença te despertou? Como é que foi começar a entender que a sua vida era diferente de uma parte ali da população que você via? Eu sinto que me permitiu ter uma visão de mundo. Veia pessoas que chegavam de distintas partes do mundo, pessoas que chegavam de barco, outras chegavam de carros luxuosos, e toda aquela vida que Punta del Este te dá. E foi mais essa curiosidade, não tanto de querer necessariamente isso de forma materialista, mas sim de ver que, tem coisas que me estão faltando na minha equação que são importantes eu ir atrás. Como que essas pessoas fazem para ter essa vida? E perceber de que, na verdade, eu estava em um paraíso, mas não valorizava também isso. Porque eu via brasileiros, por exemplo, eu analisava, tem tanta praia, eu olhava quilômetros e quilômetros de praia e falava, por que vem aqui? Depois eu entendi que, claro, tem isso de uma mistura entre a praia e uma certa infraestrutura e o networking, as pessoas, e aí como que fui tentando ir atrás e gostei muito de procurar ter uma visão de mundo, de ver logo cedo já querer aprender e conhecer mais do mundo, não? E aí conhecer, tive a oportunidade de viajar um pouco com meu pai, principalmente quando era criança. A gente não vem de uma família que sobrava muito, mas a vezes dava para fazer alguma viagem e tivemos a chance de conhecer alguns lugares de fora e já me abria um pouco os olhos e depois me despertou uma curiosidade muito grande de continuar nesse processo, não? Aí procurei sempre me exigir muito para isso. Então, quando começou a hora de escolher uma universidade, era qual é uma carreira exigente, uma carreira que eu consiga demonstrar, depois ir para as multinacionais e como ter esse sentimento de que eu preciso passar por filtros complexos para depois chegar a bom porto no final. Mas falando de exigência, eu sei que você começou a tua carreira empacotando produtos no supermercado aos 16 anos. O que você acha que você fazia de diferente para ser promovido enquanto a maioria só queria terminar o expediente? Eu sinto que me conecto muito com o servir. Talvez venha um pouco do meu pai, médico e psicóloga, de servir as pessoas, né? E acho que isso está um pouco no ar na minha casa. E sinto que isso foi o principal diferencial, de me preocupar por entender. No começo eu misturava produto de limpeza com comida, depois fui entendendo, não, espera aí, faz assim,
as senhoras maiores vinham e me mostravam, me ensinavam. Não tinha aquele processo de onboarding de você vai ser empacotador e vai ter aqui todo o roteiro. Não, era, te largam aí, você vai aprendendo. E como me preocupava isso, por agradar, por servir, viram que eu tinha uma boa atitude e depois me colocaram naquela função que quando você esquece de pesar uma coisa, vem uma pessoa, te ajuda, pesa. E tá, aí era nesse mundo ia evoluindo e já depois já sentia que queria mais. Me permitiu ganhar um dinheirinho na época, ainda não estava na faculdade. E depois já trabalhei em uma academia, abrindo os finais de semana, que o dono estava com um pouco de preguiça, não queria abrir, aí eu abria e já também aproveitava para fazer um bico e ter dinheirinho para sair à noite, para as coisas que a gente se preocupa na adolescência. E aí você entra no mundo corporativo, Citibank, uma baita de uma oportunidade, só que era em plena crise de 2001. Como foi conseguir essa vaga e até explicar para a família o que você ia fazer naquele contexto ali que estava todo mundo muito preocupado? Olha, para mim foi algo... Eu senti que tinha muita sorte porque, primeiro, foi um processo rigoroso de recrutamento, como normalmente essas empresas têm. Então, poder superar, tinha que ter determinadas qualificações na universidade, determinado currículo inicial, mais do lado dos estudos, porque ainda não tinha percorrido a jornada de trabalho. E já passar isso para mim foi um sucesso. E depois, quando vem a crise, Citibank decide fechar a operação do Uruguai e consolidar na Argentina, obviamente por razões de reestruturação de custos. E aí eu acabo ganhando o que eu ganharia em um ano em 9 meses. E fico como com essa folga financeira por ter tido esse plano de missão voluntária naquele momento. Então acabou sendo um ano de 9 meses de muito aprendizado e que financeiramente me ajudaram. E a atividade que eu fazia era aquele chato que liga porque você atrasa o cartão de crédito. Então também como que aprender a se comunicar, a entender como tem que falar para as pessoas, como não tem coisas que você não pode falar, se te atende uma pessoa que não é o titular do cartão. E aí iba como que me mergulhando ao mesmo tempo vendo por trás uma estrutura multinacional gigante e tentava entender como operava isso, né? E falando em entender, eu sei que também tua passagem pela empresa japonesa também te ensinou bastante, né? Principalmente sobre o que é certo, não deixar detalhes passar. Me conta um pouquinho mais aí do que essa experiência aí te ensinou. Eu acho que eu posso te resumir com uma anedota que eu sempre lembro. Eu trabalhava em contas a pagar, então eu registrava as notas fiscais e depois tinha que fazer o pagamento aos fornecedores. Aí depois fui evoluindo para mais responsabilidades, mas esse foi o meu início. E aí eu lidava com o Japão, com os japoneses, o fuso horário era muito diferente, obviamente. E teve uma vez que a gente fez um pagamento e faltou 1 centavo de dólar de diferença. E aí o japonês me manda um e-mail, me responde: obrigado pela transferência, acusamos recebimento, blá, blá. Fica o saldo de 0,01 centavo de dólar para o próximo pagamento. Então isso já te diz muito, né? Essa atenção pelo detalhe, essa coisa de ser o máximo que somos no mínimo que fazemos, uma filosofia de pensamento de longo prazo, de verdade, assim, de que não era aquela coisa de falar de longo prazo, mas na verdade no dia a dia a história era outra, essa visão cortoplacista que a gente normalmente tem aqui no Ocidente. E depois vem a filosofia do Kaizen, da melhoria contínua, de se colocar no lugar do outro, muita sabedoria. Ainda tenho um sonho de conhecer o Japão algum dia, mas acredito que das experiências foi, desde o ponto de vista cultural, foi uma das que mais me marcou assim como referência. Mas receber uma mensagem, uma cobrança de uma diferença de 1 centavo, na hora você já entendeu a lição ou no primeiro momento foi, os caras são chatos, detalhista mais do que deveria? Como foi o Ernesto daquele momento? Na verdade, eu me cobro muito, assim, então foi, o que eu pensei foi, como errei, agora parece engraçado falar, mas pensei assim, errei, como que não me saiu criticar a outros, sino refletir sobre
por que se gerou isso? Por mais que era imaterial, de 1 centavo, mas o primeiro que eu pensei é que preciso melhorar no meu processo que me fez digitar uma nota fiscal com 1 centavo de diferença. E talvez isso foi o que me ajudou depois a ir para maiores responsabilidades nessa empresa. E aí, Ernesto, aos 28 anos, você recebe uma proposta para liderar a operação brasileira da Danel. Sim. Como é que foi aquela conversa? Como é que surgiu a oportunidade? É algo muito distante do que até então você vinha tendo de carreira. Sim, primeiro eu passei por Accor, que é uma empresa francesa antes, em Buenos Aires, que fui estudar um MBA em Buenos Aires, naquela loucura de, você se forma e já tem que acumular mais estrelinhas rapidamente, não? E quando chega o momento de entrar na Darnell, na época entrei com 25, comecei na parte financeira, cheguei a uma gerência financeira regional, então Uruguai era a matriz de Chile, Argentina, Uruguai e Brasil, e no Brasil se decide que já está na hora de iniciar uma fábrica, porque tinha uma distribuidora y ya no estaba dando cuenta y precisaba iniciar una fábrica. Y en ese momento, a pessoa responsável da operação aqui no Brasil, que era um comercial, decide ficar como representante comercial porque já vê que vai ter toda uma complexidade que ele não queria assumir, não era um pouco esse perfil, e fica essa oportunidade. E aí, na verdade, não foi tanto que me ofereceram, senão como eu mesmo criei essa oportunidade. Porque claramente com 28 anos, estadisticamente um CEO no Brasil pode estar em uma média de 50 anos. Então, não tinha chance de pensar em vai me escolher de cara. Não era a primeira aposta, nem a segunda, nem a terceira, talvez. Mas, nesse momento, pensei, bom, como que eu posso fazer para que a resposta seja obrigatoriamente sim? E qual é o passo que eu posso dar realista para esse objetivo final? Então eu falei, bom, vai ter de 3 a 6 meses como prazo para achar um CEO, provavelmente, e nesse momento vai ficar esse vácuo. A operação do Uruguai vai estar distante, o time vai começar a sofrer porque vai estar um pouco órfão. E falei, vou fazer a seguinte proposta: me deem a chance de ir lá, em Curitiba, eu morava em Montevideo, não mudem meu salário, não quero nada diferente do que eu tenho hoje, ou seja, vocês vão ter exatamente o mesmo custo, mas me deem a chance de ir lá pelo período que vocês demorem até achar essa pessoa. E aí foi a forma em donde era difícil ter um não, porque era, bom, tem esse espaço aí, ninguém está querendo preencher, e bom, deixa o Ernesto ir lá. E para mim, na hora que me aceitaram nisso, foi, agora eu vou estar assim, 200% para cada detalhe para que essa experiência seja um sucesso, não? E me dediquei muito, comecei já de cara o MBA na FGV, lembro que para acelerar o português e também o aprendizado de um MBA em gestão estratégica empresarial, para entender mais do olhar estratégico do negócio, tentar preencher o que precisava para essa cadeira. E aí fui acelerando processos e para mim cada minuto, cada reunião era a final da Copa do Mundo, era tipo reunião com as pessoas, mas o interessante é que nunca pensei no cargo, porque de fato não tinha o cargo, e nunca pensei em usar o poder de, eu venho da matriz, então eu aqui que eu mando, é sempre muito distante disso. E o que me ajudou foi essa conexão genuína que eu te falava um pouco antes, na conversa, de conectar com as pessoas e poder ir criando um ambiente de confiança. Claro que acompanhado de ir desenvolvendo competências rapidamente, porque senão somente na conexão não me sustenta. E aí, no final desse período, as pessoas referentes do time do Brasil solicitam à matriz, que eram meus chefes, que me deixem ficar, que eles queriam continuar trabalhando comigo. E aí, para mim, foi como uma mochila que
que só se alivianou porque na verdade continuava, em nenhum momento sentia que o jogo estava ganhado, não? Mas pelo menos foi como, ok, aqui tenho para um prazo mais. E esses 6 meses se transformaram em 14 anos. Mas esse elemento é interessante, porque antes da gente falar da falta de experiência na função, você não falava português, nem conhecia a cultura brasileira. Não. Me conta um pouco mais dos aprendizados e dos tropeços chegando aqui sem dominar o idioma e sem conhecer a cultura. Também um pouco uma anedota engraçada. Tinha 2 palavras que a mim me frustravam muito quando eu comecei a entender da cultura brasileira. Era, infelizmente, uma, e o pois ser, a outra. Essas 2 respostas era como... meu sentimento era que se você falava isso, te dava direito a não se responsabilizar por resolver o problema. Então, não, infelizmente, não, infelizmente quê? E o pois ser, tipo, tá, não dá. Isso era um pouco... Infelizmente, pois eram os coringas para não ter que fazer, responsabilizar. Já no começo era como que eu derrubo para que não me coloquem nesse infelizmente o pois ser e a ver como trabalhar para resolver os problemas. Isso era como um ponto que eu lembro sempre. Depois, algo que para mim me fez muito bem foi uma cultura que gosta de comemorar, de curtir da vida, tem esse sinônimo de felicidade. Talvez Curitiba, nesse sentido, é um pouco diferente, porque falam que é pessoas um pouquinho mais distantes e diferente ao que seria a média do Brasil, porque eu não sabia que o Brasil, na verdade, era um continente que cada lugar tem suas características, mas nesse momento sentia isso um pouco no time. Era um time diverso, que não estava todo no mesmo lugar, então algumas pessoas do time já demonstravam essa característica. E depois empezar a me acostumar a números gigantescos, porque pensa que eu chegava de Uruguai com 3 milhões de pessoas e você desembarca no Brasil com 200 milhões e já muda a conversa. Complexidade fiscal diferente, todo um aprendizado aí só nessa área, poder entender da cultura, da dinâmica e tentar me adaptar rapidamente, e talvez o que me ajudou aí foi esse espírito de serviço, de conexão, de entender. Como foi ganhar a equipe brasileira? Porque chega um gringo que não conhece a cultura, não conhece o idioma. A cultura em Curitiba é um pouco mais fechada comparado a outros lugares do Brasil. Como foi esse processo? No começo não foi fácil. Lembro as primeiras reuniões de... Cara, me fechavam em uma sala e quem que é você? Esse piá aí querendo vir aqui, como que um pouco na defensiva, especialmente da parte financeira, porque era um pouco meu background e talvez pensavam que ia chegar a ocupar esse cargo e na verdade não era esse meu plano. Então esse foi um pouco o início. E aí eu, com calma, não sou uma pessoa de reagir assim, sou como mais de processar as coisas e reagir um pouco mais tarde. Então eu escutava, tentava entender de onde podia essa inquietude por trás, o que estavam querendo dizer que na verdade não estavam falando. E aí fui como desenvolvendo uma metodologia de aprendiz, eu quero aprender, me ensina como é teu processo, porque realmente, concordo contigo, eu não entendo, eu não sei o que te perguntar, porque eu não entendo do teu processo, então preciso me mergulhar no processo. E aí fui área por área, desde comercial, da parte logística, a parte industrial, das fábricas, recursos humanos, área de tecnologia, enfim, todas área por área. Financeira era a que eu mais dominava, então talvez dedicava um pouco menos, porque tinha coisas que já tinha incorporado, talvez era mais a parte local de impostos, etc. E o resto era um mergulho permanente. E aí o que percebi foi que, conhecendo a realidade e não ficando num pedestal lá em cima, tentando apontar com o dedo que estava errado, isso me permitiu ir ganhando o time. Porque também eu não fazia isso com essa intenção de vou ganhar o time assim. Era como natural. Falei, eu preciso conhecer, não adianta eu querer mandar aqui se eu não sei do processo. Então isso sinto que foi um ponto bem importante
nesse ponto. E aí, a hora que as coisas começam a entrar nos eixos, um ano depois a empresa é vendida. Sim, essa foi outra... Como foi descobrir que ia ter que provar tudo de novo com os novos donos? Isso é um aprendizado de vida fundamental, porque era... Depois de ter ralado tudo isso, aí eu estava com 30 anos, tinham passado 2 anos, de novo, processo de venda, e nos compra um concorrente, ou seja que... Y nos compra pensando en Brasil, o sea, que era el peor escenario porque era un concorrente, que normalmente un concorrente, cuando compra una empresa del sector, coloca as pessoas a su confianza. Y si compra por Brasil, porque compró toda la región, mas pensando en Brasil, porque habían intentado entrar en Brasil antes y no tuvieron suceso, y deciden hacer esa compra estratégica de un player que ya estaba en Brasil. Ahí era como que todo escenario de nuevo. Vamos de novo. E aí aprendi muito, porque foi... Primeiro, o processo prévio a essa compra, tivemos que fazer pitch para fundo de investimento, aprender do que é um management buyout, de como preparar o pacote, o teaser para a venda. Todo isso foi um processo super importante para mim, técnico. E depois foi me enfrentar a um novo dono e demonstrar que eu tinha a condição de ficar e que ele concordasse com isso. E bom, foi todo um processo de ganho de confiança, uma pessoa que para mim é muito importante, me ensinou muito, e foi um caminho de muitos anos de ir conquistando e ganhando essa confiança, que é algo que você demora para construir, e depois, se você não cuida, como em qualquer aspecto da vida, pode se quebrar de um dia para outro. Né? E aí, Ernesto, de uma pequena fábrica para 500 funcionários, crescimento de 10 vezes. Teve algum momento que talvez você pensou, puxa, isso está ficando grande para mim? Sinceramente, não me assustava o crescimento. Pelo contrário, era algo que era como uma espécie de adrenalina de querer isso. Eu acho que para mim a reflexão não era tanto a quantas pessoas somos, sino ter um time que consiga pensar com um pé no processo de hoje e outro pé no processo de amanhã. O que eu quero dizer com isso? De conseguir que o time gere uma reflexão de, ok, hoje o processo é assim, mas se a gente crescer 10 vezes, como deveria ser esse processo para que seja realmente escalável? Acho que aí teve um desafio muito grande, porque era uma ambidestria de, por momentos, o curto prazo te absorve e você fica apagando incêndio e achando que você está trabalhando, fazendo isso. E depois eu me afastava e percebia que eu não estava fazendo o meu trabalho, se simplesmente estava ajudando a apagar esse incêndio de hoje, se não estava formulando as perguntas que realmente eu precisava formular, como essas. Como é teu processo 10 vezes, com um volume 10 vezes maior, com essa escala? O que precisamos mudar? O que precisamos fazer agora para já estar construindo a empresa dos próximos 5 ou 10 anos? E esse balanço no mundo que a gente vive é muito difícil. Ter esses espaços de conversa de longo prazo, eu tinha que me policiar para criar na minha agenda esses momentos, porque senão o curto prazo me absorvia. Né? E como que o introvertido liderando centenas de pessoas, como você desenvolve a liderança sem ser aquele tipo que incendeia o ambiente com discurso ali? Como foi? E eu me cercava de pessoas melhores que eu nessa frente. Então tinha, por exemplo, a pessoa comercial, o líder comercial, naturalmente por suas características muito mais extrovertido, e um braço direito de RH que foi fundamental nesse processo, que também tinha características extrovertidas, porque não adianta eu ter as mesmas pessoas com a mesma tipologia, a mesma personalidade que eu, porque iba a reforçar esse aspecto que não era interessante. E tentava sempre me esforçar para ir criando e trabalhando esse músculo. Então, estar em reuniões de toda a empresa, poder ter momentos de falar, pensando de que eu sempre fui muito tímido, não gostei muito disso, assim, não era algo que me saía naturalmente, mas saber de que era parte do meu papel como líder da empresa de me expor a esses momentos. E algo que me ajudou muito para vencer um pouco essa trava foi quando eu pensava em mim, em essas dinâmicas, geralmente eu me travava mais, porque pensava, será que eu estou fazendo bem? Será que estou falando da forma que eu tenho que falar? E começava essa conversa interna e isso me tirava fluidez.
E descobri que quando eu mudava a equação para focar genuinamente na escuta do outro e falar, abrir um espaço para perguntas em vez de chegar com um monólogo, então já começar a conectar com as inquietudes das pessoas e aí respondendo de forma genuína, eso iba me criando otra conexión. Claro que me llevaba mucho más preparo previo porque es mucho más fácil você llegar con un monólogo que ninguém puede cuestionar, intervir, que você abrir un espacio de preguntas que ahí puede vir cualquier cosa. Mas de esa forma eu sentí que me sentia mais confortável e iba conectando melhor. E nessa dinâmica, agora entrando em conversas difíceis, eu sei que você se formou com o Fred Kaufman no framework sobre como lidar com conversas difíceis. Sim. Conta um pouquinho pra gente o que você aprendeu, como que é a tua estrutura mental hoje quando você tem que ter uma conversa difícil, seja na vida pessoal ou na profissional. Super interessante. Fred é uma pessoa que eu admiro muito e acabei fazendo toda a formação com ele. E ele é muito gráfico, não? Ele faz os roleplays, fica muito fácil o processo de aprendizado. E quando você se depara com uma conversa difícil, normalmente tem coisas que parecem muito óbvias, mas que a gente passa por cima. Então ele segue uma estrutura que basicamente é, primeiro, pensa no objetivo em comum, porque sempre existe, você está tentando construir uma ponte de um lado para outro, mas sempre existe um projeto em comum que os dois, que está acima dos interesses individuais. Então, no caso da empresa, quando tinha um conflito entre uma área e outra, sempre lembrando que queremos estar em uma empresa que cresça, que seja saudável, que seja das melhores empresas para trabalhar, que tenha uma marca empregadora forte. Então, todo isso ia primeiro. E aí era como que já não era aquela coisa de um contra o outro, né? E depois que colocava esse bem maior, primeiro dar espaço ao outro. Então, que o outro comece com seu ponto de vista e não querer atropelar já com meu ponto de vista primeiro e depois condicionar a outra pessoa. Então, começar por esse passo do objetivo em comum, esperar a que o outro se coloque primeiro, você está numa posição mais de escuta, e depois aí começar a introduzir teu ponto de vista e chegar a reduzir essa brecha para poder focar depois em um plano de ação a partir daí, né? E tem perguntas específicas que você costuma fazer nesse processo? Sim, normalmente essa primeira parte do objetivo maior é perguntar como a pessoa se enxerga dentro desse cenário, não? Então, se você vê uma empresa que focada em crescimento, como era a nossa, exponencial, era bom. Como você se imagina de aqui a um certo tempo, como você imagina a evolução do teu papel. Então isso me dava também uma noção de quanto que a pessoa estava alinhada com esse crescimento e ambição e como era essa visão. Ou se era uma pessoa um pouco mais conservadora, que preferia ficar no meu lugar. Então eram como perguntas que me permitiam ir vendo para onde direcionar a conversa e ver se podíamos chegar a uma solução dessa forma ou tínhamos que incorporar outras variáveis para poder resolver. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. E Ernesto, eu sei que você tem rituais rígidos, acorda todo dia às 5 horas da manhã, treino, banho gelado, meditação. Me conta um pouco como é que você chegou nessa rotina e o quão ela é importante. Quando você quebra essa rotina, o que acontece com você? Eu descobri percebi que não é que eu acordo o dia de forma aleatória, assim, acordei com o pé esquerdo e vou ter um dia ruim porque sei lá o quê. Sino que eu mesmo consigo influenciar no dia que eu vou ter e entender como funciona minha conexão entre minhas emoções, meu corpo, e como através dessas práticas de corpo, mente,
eu consigo impactar positivamente nas minhas emoções. Eu acho muito legal a tua disciplina, porque isso me lembrou, inclusive, uma vez que eu fui para Curitiba, eu mandei uma mensagem para você, Ernesto, vamos jantar? Falei, Bas, adoro você aqui, mas cara, eu tenho a disciplina aqui, vou colocar as crianças na cama, dinâmica aqui, pô, vamos tentar marcar o almoço ou um café da manhã, e eu vejo o quanto que para você, você protege realmente essa rotina dentro dessa dinâmica. E o elemento que eu quero trazer aqui, eu sei que você também adotou uma alimentação anti-inflamatória para buscar essa energia e clareza. Conta um pouco mais aqui, como funciona hoje tua alimentação, o que você retirou, como é que isso te impacta? Esse é outro ponto bem interessante, porque eu percebia que eu me matava de treinar, fazia o meio Ironman, coisas assim puxadas, e eu não veia meu corpo da forma que eu queria. Era como que estava, como, em certa forma, inflamado, inchado. Eu falava, mas por que se eu estou certinho, treinando? Mas era performance, mal-estar, Era mais... visual? Era visual e também me acontecia de ter essas quedas de energia durante o dia. E aí, quando fui atrás para entender um pouco mais, eu cheguei a composição, a importância de você entender dos carboidratos, que tipo de carboidrato consumir e em quais quantidades. Então, quando eu comecei a mexer nessa variável, eu percebi que tinha um corpo que estava setado para funcionar com base em açúcar e não com base na gordura, que são as duas formas que temos de gerar energia, né? E quando fui mais para uma alimentação de baixos carboidratos e focar mais na proteína e na gordura, isso mudou completamente. E fui percebendo que meu paladar mudou muito. Antes eu precisava tomar café com açúcar. Hoje em dia eu penso nisso e falo, meu Deus, eu mordia uma maçã e não tinha gosto de nada. Por todos esses produtos industrializados que a gente começa a consumir e que nos van mexendo no nosso sensorial. E isso me permitiu... no ter mais esses picos de quedas y de oscilaciones tan grandes de energía, tener una energía más estable durante el día, y físicamente me sentí mejor, sentí que realmente mi cuerpo desinchó y que no estaba tanto en seguir treinando, sino en entender un pouco melhor dessa variável de alimentação. E além do açúcar, o doce, o que você cortou da tua rotina? Bom, eu nunca consumi frituras, então toda essa parte já para mim era... Mas principalmente tentar eliminar os produtos industrializados e quanto mais perto da natureza, melhor. Então, muitas frutas, verduras e proteínas, que bom, eu como proteínas animais, mas também se você opta por ser vegetariano, tem outra fonte de proteínas também. Foi como o principal para poder ter essa virada e me senti muito bem. E hoje em dia é como que parece contraintuitivo que eu vou falar, mas você vai aprendendo a descobrir o prazer do amargo, que para mí tiene un lindo paralelismo con la vida, que o doce como que te impacta inicialmente, mas depois, no curto prazo, pode ser algo que você curta, mas no longo prazo te faz mal. E em troca, o amargo ou essa falta de doce, talvez no curto prazo te gera uma certa rejeição, mas no longo prazo você termina agradecendo muito. E para mim isso funciona muito bem com a vida tem ditado de hard choices, easy life, easy choices, hard life. Ou seja, escolhas difíceis se traduzem em uma vida mais fácil e escolhas fáceis se traduzem em uma vida difícil. Então, como que tento procurar a forma de entender como a vida nos fala, não? E muitas vezes você percebe que a vida nos fala com opostos ou com situações que são totalmente contraintuitivas. E você foi fazer um retiro com o Joe Dispenza. Sim. Me conta um pouquinho o que você descobriu sobre a mente que você não sabia antes. Olha, a história dele é super interessante para quem quiser ir atrás. Ele basicamente teve um acidente, era triatleta, quiroprático, e teve um acidente e que bateram, ele estava andando de bicicleta numa prova e sofreu lesões graves na coluna vertebral. E ele foi
ele tinha dois caminhos, ou colocava todos os metais, o típico procedimento mais invasivo, ou ele ia por outro caminho, que era mais de longo prazo, que era tentar entender como falar para seu próprio corpo de reconstruir sua coluna. Então ele foi aprendendo e foi visualizando vértebra por vértebra, exatamente enviando a mensagem do que o corpo precisava fazer, e ele consegue, em um tempo que os médicos olham, falam, não sei o que você está fazendo, mas continue fazendo. E a partir daí ele começa a desenvolver uma metodologia que basicamente tem a ver com a respiração, a meditação e a visualização, para poder entender de que se você repite todo dia os mesmos pensamentos, que é o que normalmente acontece com a gente faz mais ou menos a mesma coisa todo dia e cria o mesmo, você vai criando conexões neuronais que são sempre as mesmas, e você não consegue quebrar esse padrão e você fica como preso desse looping. Agora, quando você começa a desenvolver outras habilidades de como quebrar esses padrões neuronais, e você faz isso com certa constância, isso vai te criando outros padrões de funcionamento, e você começa a conectar muito mais com o poder que temos de criação e de abundância, e não viver tanto com escassez e com sofrimento e com essa coisa mais de reptiliano, da supervivência. Não sei, eu sei que pode parecer um pouco difícil de entender, mas a minha prática e ter participado desse retiro, para mim foi o ponto de inflexão para a decisão que veio depois, que foi a saída desse mundo corporativo, né? E agora, falando em quebra de padrões, eu quero puxar esse tema. Dezembro de 2024, você na presidência, no auge, o que aconteceu internamente que fez perceber que era hora de mudar? Primeiro, o meu corpo falou mais alto, que foi, eu comecei com um tremor na minha mão esquerda, que aqui em São Paulo, em uma jornada de visita a cliente que eu estava aqui, e aí já me preocupei, já falei, eu vou prestar atenção a isso porque tem algo que não está bem. E aí me preocupei pensando que podia ser algo mais grave. No final me falaram esse famoso termo que eu escutava muito, mas que nunca associei comigo, que era burnout, porque para mim era sempre estar disposto ao 200% a dar o máximo de energia, mas nunca pensando que estava queimando a máquina. E na verdade, quando você para pensar, se você vai dirigir um carro e constantemente você está pisando ele a tantas revoluções, e sim, não vai aguantar muito, né? E isso para mim foi um momento de sentir meu corpo falando mais alto e começar um processo de entender a causa raiz. E comecei a perceber de que meu dia já não era um dia que eu vivenciava com felicidade, o que me preenchia, né? Era um dia muito de piloto automático e muito de já estar acostumado a sempre o mesmo, a saber as perguntas que fazer ao time, à mesma indústria, ao mesmo setor. Tudo bem que a realidade do Brasil é um MBA cada ano, porque sempre muda alguma coisa, mas chega um ponto onde estava assim, em um piloto automático. E me sentia distante, sentia que chegava em casa, tenho uma família maravilhosa, 3 filhos maravilhosos, minha esposa, incrível para aproveitar, e me sentia ausente, me sentia como distante, ¿no? Como que puta, não está legal isso, não. Tudo bem que tenho um cargo que para muitos pode ser algo de se agarrar e não querer soltar, de valorizar, olho todo o sofrimento e o esforço para chegar aí, e sentir que era um momento de soltar, que era um momento onde já, se eu estivesse olhando para a minha vida como se fosse um filme, que no final para mim se trata um pouco disso, é aquele momento que você está torcendo para que a personagem do filme fale, cara, larga isso, vai, que você sabe que está no cinema, está gritando para que isso aconteça internamente, e bueno, e eu me consegui me perceber assim, decir, se eu fosse o protagonista da minha vida, a personagem principal, o personagem principal, o que eu gostaria que acontecesse? E no final é isso, porque estamos aqui
por um momento muito curto e que eu vou ficar na zona de conforto por conta de status, de salário, não sei, sentia que era um momento. E não foi fácil, porque o mundo corporativo tem mecanismos para te absorber, normalmente te oferecem cargos maiores, te oferecem maior salário, maiores benefícios, você conhece bem esse mundo e para mim era algo que cuando estaba acontecendo ya como que yo conseguía desenvolver un otro observador que falaba, isso aqui son só armadilhas, tem que supera isso, confía, decide y después a historia continúa mais. E aí todo mundo, mas você vai sair sem ter um plano B, vai nada, por que você não vai construindo algo paralelo? Não, eu preciso, não consigo estar mais ou menos, ou estou ou não estou. E aí que eu tomei a decisão, de forma muito organizada, avisando com muita antecedência para fazer todo um processo de sucessão e que a empresa continue. E bom, deu certo e acabei me desplugando da Matrix, como eu chamo, em dezembro. E aí encaminhamos uma aventura com meus filhos, que pegamos o bucket list familiar de coisas dessas que você vai anotando que gostaria de vivenciar e que sempre fica para depois e esse depois nunca chega. E falei, bom, vou abrir uma janela de tempo, por sorte ter várias propostas e conversas como para eu continuar desde outra forma, em outra empresa ou em outro papel. Mas falei, não, deixa-me tirar esse tempo e pegamos esse primeiro semestre. Nos fuimos a Barcelona, mas iniciamos pela África, aí fomos ao safari, depois fomos para Barcelona, ficamos uns meses lá, as crianças foram na escola, aceleraram o espanhol, colocamos as crianças em um contexto muito diferente, de trocar de escola, de amigos, de família não, mas não, das pessoas que estaban acostumbradas a esa zona de conforto, sí ficaron más distantes de la familia que fuera mi esposa y yo. Y toda esa mudanza fue para mí ter un grande aprendizado, que es un poco eso que falamos ahora de o amargo no curto prazo para o benefício de longo prazo, porque o começo foi difícil, a adaptação à escola não foi de um dia para outro, mas depois, 3, 4 meses depois, ver eles falando com a fluidez, essa língua foi maravilhoso. E Ernesto, como é que você explicou para os seus filhos que vocês estavam se mudando para Barcelona porque o papai precisava descobrir o que vem depois? Sim, eu acho super interessante isso, Basa, porque foi algo que me preocupou um pouco, de como traduzir isso para eles para não gerar inestabilidade, mas no final eu pensava, eu não posso também projetar para eles que o mundo é sempre perfeito e tudo perfeitamente planejado e cada coisa acontece na sequência certa. Então eu sentia que precisava abrir o jogo com eles, de falar, olha, papai está em um momento onde já não se sente feliz no trabalho que está. Trabalho é algo muito importante que nos permitiu, como família, evoluir em diversos aspectos e algo que eu quero manter, mas agora eu preciso um tempo para repensar e ver o que eu quero fazer. E criou conversas muito interessantes com meus filhos. Eles me perguntavam, e papai, o que você gosta de fazer? E eram perguntas que me deixavam um pouquinho, às vezes, descolocado, né? Me reparava que eu não tinha resposta tão automatizada para tudo e não podia pegar o chat GPT e como a gente faz às vezes agora com eles quando são perguntas muito complexas. Eram perguntas que eu precisava mergulhar no meu submarino e ver o que vai sair disso, né? Então, para mim, foi um processo interessante de jogar muito aberto e compartilhar com eles. E aí tive uma parceira fundamental que foi minha esposa, que sempre me encorajou para isso, né? Que não foi a típica reação talvez de pôr uma semente de insegurança, de você é a pessoa que traz a parte financeira para a família e agora o que vai acontecer? Senão, não, realmente você não está feliz, deixa que a gente te apoia e seja o que for, vamos estar com você. E foi realmente um período maravilhoso, maravilhoso. Até deu para fazer um retiro com Wim Hof aí no meio, no sul da França e tudo. Foi bem legal.
E para a gente fechar esse bloco, conta um pouco dessa experiência, porque eu sei que você já era adepto, Sim. né? A banheira do gelo, e o que você aprendeu estando ali no dia a dia com ele, o que você acha que você também leva para a tua vida? Eu acho que ele me transmitiu, fora a técnica que eu tinha mais ou menos aprendido à distância, de respiração e da própria imersão, eu sinto que foi conectar com uma criança de 60 anos, porque ele é muito espontâneo, muito sem filtro, e por mais que tinha uma agenda, ele ia como alterando e fazendo o que ele sentia, e dava certo. Então como que me conectou muito com a importância da singularidade, não? De você poder entender o que te faz diferente, que música você sabe tocar, que só você faz, e focar nisso, e não estar tão preso do julgamento do outro, do que o outro está pensando. Ele virou uma celebridade e podia estar super estruturado nos seus retiros agora, e não, está como flui muito fácil, e essa abundância que ele cria agora, bem, ele mesmo falou, eu fiquei muito tempo onde eu não tinha essa abundância econômica que estou tendo agora nessa fase da minha vida, mas eu não mudei, eu sempre fiz o que eu quis, acordava e sentia vontade de fazer uma coisa, fazia. Então isso, acho que isso, além de toda a parte da metodologia, isso para mim foi o que mais me deixou refletindo. E Ernesto, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Justamente conectado com isso último que estava falando, qual é a música que só você sabe tocar, que ninguém mais consegue, somente você? Acho que isso me conecta muito com mergulhar na própria singularidade e ver se essa pessoa está sendo autêntica, porque dá para perceber pelo tipo de resposta se é uma resposta que vem do ChatGPT ou se é uma resposta sincera, não? Então acho que isso me gera essa conexão muito com. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Não dá certo a pessoa que acha que se vitimizando é a solução. Tipo, de que sempre o problema está em algo externo e que ela ou ele não tem capacidade de incidir ou influenciar em nada, sino que tudo acontece por outros fatores que não são eles mesmos. Isso não funciona. E também pessoas que utilizam o poder e não ganham autoridade de forma genuína, não? Faz porque eu mando, porque eu sou o chefe, porque não sei o que. Esse tipo de narrativa me choca muito. E quando as pessoas não gostam de você no trabalho, normalmente qual é o motivo? Quando não gostam de mim, geralmente falam que eu posso chegar a ser microgerenciador, porque eu gosto de ir a fundo a entender os problemas, e quando os dados, a informação não chega da forma que sinto que deveria chegar, eu me vejo na obrigação de ser no processo, e isso cria, às vezes, um pouco de choque, e eu sinto que esse rótulo de microgerenciador às vezes esconde um pouco a responsabilidade de você saber escalar para cima as coisas da forma adequada. E outro que me falam é que eu preciso comemorar mais as coisas, que para mim, na minha cabeça, eu estou tão focado em atender determinadas metas que é como que, ok, agora foi isso, que vem o próximo, e não paro para curtir minimamente o caminho e agradecer, e isso é algo que eu preciso me obrigar, porque naturalmente eu já estou pensando na montanha que vem para escalar, e não olhar para trás e reconhecer o caminho. E o que você gostaria de perguntar para o Baza? Agora, nesse cenário que estamos, Baza, de inteligência artificial, sabe? Eu gostaria de entender como você tem incorporado na tua vida essa variável, e como você sente que os melhores líderes
quais frameworks deveriam considerar com essa nova variável para ter um dia a dia mais produtivo, mais equilibrado, já com esse componente. Ótima pergunta. Eu sempre procurei, eu sempre me questionei como que a gente pode fazer uma extensão da nossa inteligência. E eu vou tentar explicar aqui a forma como eu penso. Ao longo da humanidade, se a gente for olhar, o ser humano médio tem entre 85 e 110 de QI. Eu me considero uma pessoa de um QI normal, então devo estar nessa média. Menos de 2% da população tem mais de 130. Então, a partir do princípio que biologicamente na loteria da vida eu não recebi um QI mais alto, o que eu tenho de ferramentas para conseguir ter a minha inteligência estendida? E a hora que a gente olha a humanidade, a primeira talvez extensão da nossa inteligência foi a invenção da escrita, porque até então tínhamos que decorar tudo e lembrar, dependentes da memória, e vem uma extensão que se você tem acesso àquele conteúdo, que por muito tempo na humanidade a maior parte das pessoas não tiveram acesso ao que era escrito, você não tinha essa inteligência estendida. Depois, se a gente olha mesmo no século passado, com a invenção da calculadora, a gente tem uma extensão da nossa inteligência que você não precisa mais calcular na mão, é mais fácil nessa dinâmica. Eu sempre acreditei que as conversas que a gente tem com outras pessoas é uma forma de estender a inteligência. No IPO, conversando com outros CEOs, nós temos a oportunidade de estender a nossa inteligência. E eu acredito que a inteligência artificial vem para estender a nossa inteligência, só que de uma forma, de um potencial muito maior. Mas eu estou trazendo tudo isso para dizer que talvez quem pensa em estender a inteligência só olhando a tecnologia, com o ChatGPT, qualquer outra ferramenta como essa, está desperdiçando outras formas de extensão, que é ter uma boa conversa, benchmarks, leitura, que é fundamental. E eu acredito que você fazer uma boa composição dessas extensões é o que talvez vai te fazer chegar um pouco mais longe. Muito legal. Realmente é algo que me deixa refletindo muito, especialmente pensando nos meus filhos, nas novas gerações, como o cuidado de não passar a mensagem errada de que agora tudo é ChatGPT que resolve e que tem muito de ralar, de se esforçar, de mostrar vulnerabilidade, de aprender habilidades blandas, soft, para construir uma vida que você olhe e fale, foi um lindo filme. Uma vida que vale a pena ser vivida, como diria o poeta. Paytrack, a minha plataforma para gestão de viagens e despesas corporativas. Incomparável. E Ernesto, chegamos agora na pergunta Paytrack. Me conta sobre uma viagem a trabalho importante e que impactou positivamente na sua carreira. Eu sinto que foi na época que a gente reportava para um fundo de investimento inglês. Essa foi uma experiência muito interessante, porque a gente trabalhava com eles eram na matriz global, né, na Inglaterra, e a gente chegou e nos perguntaram se a gente andava a cavalo em Uruguai, né? No Uruguai. Então aí você percebe a brecha de cultura, não sei, de entendimento de mundo. Claro, que a gente trocava e-mail, ficava um pouco nesse dia a dia corporativo, e como que me abriu a cabeça nisso, nas distâncias culturais, que voltei como com isso, me impactou muito, e depois também me obrigou obviamente a interagir em inglês naquele momento, ter todo esse desafio de estar no dia a dia em uma língua que não é a tua e fazer apresentações e com um fundo de investimento por trás. Então também teve essa parcela de desafio. Mas o que mais me impactou foi essa pergunta dos cavalos, foi como não consegui entender como que podiam pensar isso. Mas... E chegamos agora no momento, Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Porque acordo às 5 da manhã e me enfio no gelo. E qual a situação engraçada, o maior perrengue que você já passou no mundo corporativo? Talvez meu início, em onde eu achava que falava português e não falava muito, né? Então tinha muitas reuniões onde eu usava palavras que não faziam sentido. Eu veia que as pessoas riam por trás e não conseguiam entender o que estava falando. E depois me aconteceu que quando vinham novas pessoas de fora a se integrar o time,
aí eu percebi um pouco a mesma coisa, não? Dessa coisa de, não, portunhol, eu acho que eu sei falar e não... E gerava um ruído de comunicação muito interessante. E caminhando agora para o final, Ernesto, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação ambiente pode jogar que você brilha? Eu sinto que quando... Não condicionaria tanto o ambiente, sino a mim mesmo. Da forma que eu responderia a tua pergunta é quando eu consigo me conectar com minha singularidade, minha autenticidade, quando eu entendo que eu me mostrar vulnerável faz com que me conecte melhor com você e que a gente crie algo muito mais poderoso que ficar com esse medo do julgamento e querendo agradar, e eu consigo realmente ser isso e ter essa, me transformar nesse observador do invisível, de poder ler por trás das linhas, aí eu sinto que se abre um umbral de potência gigantesco que faz com que tudo que já incorporei até agora consiga se potencializar muito mais, né? E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Eu acredito que as pessoas sempre tentam focar em tudo que fizeram bem e tentam não falar ou esconder muito os erros ou que fizeram mal, os aprendizados. E eu sinto que se gera um sesgo cognitivo muito forte aí, porque todo mundo sabe, no fundo, que ninguém tem um historial perfeito. Não existe. Você vai criando experiências com base nos erros. E muitas vezes os erros me falam muito mais e muito melhor de uma pessoa que o sucesso. Normalmente o sucesso está na vista e é visível para todo mundo. Agora os erros... Você tem que ter essa vulnerabilidade e saber colocar para fora, sem medo. Eu sinto que isso ainda não é algo que se perceba como um asset, como um valor, não? E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades? Aprendi que trabalhar muitas horas não me fazia mais produtivo. Eu tive momentos de muito equilíbrio por conta desse sabático e de uma performance que não conseguia antes, quando me conectava com pontos ligados a meu trabalho ou a desenhar esse futuro que eu estou desenhando. E também tenho me mergulhado muito na inteligência artificial ainda. Estou aprendendo, né? Eu sinto que ela tem algo que para mim é um pouco perigoso, que é, não sei se você percebeu, mas ela te fala sempre coisas muito boas de você. E isso é complicado, porque acho que até eles perceberam isso e começaram a mudar o algoritmo, porque tudo é fantástico que você coloca, nossa, que legal. E isso na vida não é tão assim, não? Então Você sabe que eu brinco que às vezes a inteligência artificial ela deve ser brasileira. Sim. Porque ela só quer te dizer coisa boa, exato, e o brasileiro é um pouco disso, e ela não sabe dizer eu não sei. Exato. Ela dá uma resposta, às vezes eu brinco que isso tem muito da gente, mas uma coisa que eu aprendi com o ChatGPT, dependendo da resposta que vem, eu pergunto para ele, você está puxando meu saco? Isso. E às vezes vem uma resposta, não, você tem razão, deixa eu calibrar, tá faltando isso tá ruim, você precisa também provocar, né? Desafiar. Eu acho que isso é fundamental, Asa, e pensando nos meus filhos também, é como entender de que muitas vezes não está na resposta, sino na habilidade de fazer a pergunta certa. E saber que existem pontos cegos que ele não está te falando, porque quer te agradar, porque quer que você interaja mais, e isso te cria uma falha no teu algoritmo, se você não percebe isso. E com os filhos... prefiro sempre ir muito mais a reperguntar e falar o que você acha, qual poderia ser a pergunta para a gente investigar e ir atrás e não dar essa solução. E aí existe um paralelismo muito grande com a liderança, que também aprendi errando, não? Que era, antes eu achava que tinha que ser o super-homem, CEO, que sabia todas as respostas, e percebi que não estava fazendo o meu trabalho, que as pessoas precisam aprender a se perguntar e a chegar às perguntas certas. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Olha, eu tenho
muito mais livro entre físico e áudio do que eu acho que eu vou conseguir ler ou escutar na minha vida, mas sou apaixonado por isso. Eu sinto que tem alguns de Fred Kaufman que gostei muito, que é a Conscious Business, é um bastante conhecido, que é importante. O Simon Sinek tem o Start With Why, bem interessante também. E ultimamente estou lendo mais de inteligência artificial, como tentando mergulhar um pouquinho nesse mundo. Agora não lembro o autor, mas depois eu te passo, que também conversa um pouco sobre isso. E depois tem os clássicos que dos filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, ou o próprio Marco Aurélio, as meditações do Marco Aurélio, o livro que ele se escreveu a si mesmo. Essas são coisas que não... São atemporais e você fala, esse cara escreveu isso faz não sei quantos anos e aplicam exatamente igual no ano 2025. E me indica 3 pessoas bacanas para convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Primeiro, o José D'Amigo, de Curitiba, um mentor que eu quero muito e uma pessoa muito inteligente. O segundo, o Mário Valdivia, um filósofo chileno que acompanha muito o meu processo, nesse processo de nos fazer as perguntas certas. E a terceira pessoa, minha sogra, Erika Galucci. Acredito que é uma pessoa que tem uma capacidade de conectar as ideias e de mergulhar em mundos e em emoções. Super interessante. Mais de 200 episódios, é a primeira vez que um convidado indica a sogra. Isso é muito legal. Essa pode ser a do sou exquisito porque indiquei a sogra. Porque vota a minha sogra. E uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? Felicidade basta é perceber de que agradecer pelo que está acontecendo, ou seja, entender que a felicidade é ser feliz no caminho, enquanto tentamos ser felizes. Não entender a felicidade como um destino ou um lugar a onde chegar, sino se você consegue parar e agradecer por tudo que você é e tudo que você tem, para mim isso já é felicidade. E para a gente fechar aqui, Ernesto, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vêm pela frente? Tenho, meu LinkedIn, Ernesto Maceiras, um site que agora estou desenvolvendo, porque estou com um projeto de um podcast que se chama El Camino Largo em espanhol, que seria o caminho longo, que tem a ver com essa dualidade de curto prazo e longo prazo, e trazer um pouco os aprendizados durante toda essa vida até agora. Então é emaceiras.com e meu Instagram também, @emaceiras. Sinto que são os canais, vai ter um YouTube também daqui a pouco. Muito bom. Ernesto, muito obrigado mesmo de novo por abrir tua agenda, aproveitando tua passagem aqui por São Paulo. Aqui. Que bom que deu certo da gente marcar, faz tempo que a gente estava tentando. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Aliás, quem nos escutou já aproveita para compartilhar esse episódio com todos os amigos, que tem muito aprendizado bacana. Muito obrigado mesmo, Ernesto. Eu que agradeço de coração, Basa, por me dar a chance de impactar um pouquinho a tua grande audiência e tentar passar essa mensagem humildemente para ver se podemos construir um melhor mundo, um melhor futuro juntos. Muito obrigado mesmo.